nós vamos começar a aula de hoje onde nós paramos, que é falando de corrente elétrica, eletrodinâmica e coisas relacionadas a esse tema, né? Eu achei que eu ia ter a aula de terça-feira com vocês à noite, mas depois a Karine me falou que vai alternar, né, de 15 em 15 dias. Então, eu vou trabalhar com vocês hoje a primeira lei de Ohm. Se a gente tivesse tido a aula de terça-feira à noite, seria a segunda lei de Ohm já. Então, mas não tem problema não, que a gente vai ter tempo de ver tudo, tá? A primeira Ô, lei de... Abud, Oi? todas as suas aulas são postadas no YouTube, né? Sim, com uma semana de delay a pedido da coordenação da escola. Ok, mas você fez uma playlist ou algo do gênero? Tem uma playlist lá do Integral. Não fiz uma playlist pro M3 não, mas sempre tem escrito na descrição lá, dá pra você ver. Tem uma Ok, playlist do obrigado. Integral lá, aí vai ter M1, M2, M3. Beleza? Tá tudo lá. Aí, essa semana eu postei da semana passada e assim por diante. Tranquilo? Tranquilo. Então, galera, nós vamos começar com a primeira lei de Ohm, que é uma relação sobre as grandezas fundamentais do circuito elétrico, tá? Eu vou colocar a telinha aqui pra gente. Ela foi feita por esse carinha bonito que tá ali, ó. George, não tem o E mesmo, achei estranho, mas não tem o E. George Simon Ohm. Esse carinha, ele foi um precursor assim da eletricidade, e como eu disse para vocês, olha quando ele trabalhou com isso. Ele nasceu em 1789 e morreu em 1854. Nessa época aqui, o modelo atômico ainda era muito anterior do modelo atômico atual. Então tudo que o George Simon Ohm fez, né, essas duas leis de Ohm e o trabalho dele inteiro em cima do circuito elétrico, foi sem saber o modelo atômico que tinha elétron orbitando o núcleo e tal, e por isso que a gente usa, por exemplo, a corrente convencional, tá? Essa primeira lei de Ohm, ela relaciona as três principais grandezas do circuito elétrico. Essas grandezas são a letrinha U, a gente vai usar a letrinha U, toda vez que a gente quiser falar da DDP, diferença de potencial, ou tensão elétrica. É aquilo que o gerador faz, tá? Quando a gente quiser falar de corrente, que foi a nossa aula passada, a gente vai usar a letrinha I. E aí o George Simon Ohm, ele introduz uma nova grandeza na eletricidade chamada resistência elétrica, e ele usa a letra R. Tá? As unidades de medida, a DDP ou tensão, ela é medida em volt, em homenagem ao Alexander Volta, ou Alexandre Volta, sei lá como é que fala. É o cara que inventou a pilha. Vocês estudam isso na química, se já não tiverem estudado. Tá? A corrente elétrica é em homenagem a um cientista chamado Ampère. Eu não sei o nome dele de cor, mas é Ampère, tá? Mede a quantidade de coulomb por segundo que passa por um resistor, né? Por um fio, por um condutor. E a resistência elétrica usa essa letra grega aqui, chamada ômega. Por que que ela usa? Por causa de é tipo como se fosse uma piadazinha científica, né? George Simon Ohm. O sobrenome do cara era Ohm. A letra grega, que é uma ferradurazinha, ela é chamada ômega. É a última letra grega, a última letra do alfabeto grego, a letra ômega. Ômega Ohm. Parece um pouco, ele usou essa letra para simbolizar a resistência elétrica, que é uma grandeza que ele inventou, ele criou, tá? Para relacionar a DDP e a corrente. Então, vou dar 3 exemplos aqui para vocês entenderem como funciona isso. Essa bolinha com o A no meio vai sempre simbolizar em qualquer circuito um dispositivo chamado amperímetro. Tá? Amperímetro é um cara que mede corrente, né? Fácil de ver, ó. Amperímetro. Ele é um medidor de corrente. Os elétrons passam através do amperímetro e ele te diz qual é o valor da corrente elétrica naquele circuito, tá? Então os fios têm que estar passando por dentro dele para que você consiga medir a corrente elétrica. As pilhas, elas produzem 1,5 volt. Então aqui eu coloquei uma pilha, aqui eu coloquei 2 pilhas e aqui eu coloquei 3 pilhas. Ou seja,
nessa primeira montagem aqui desse meu circuito, né? Circuito elétrico é a junção de um gerador e de um receptor, ou seja, a lâmpada está recebendo a corrente elétrica, o gerador está produzindo a corrente elétrica. Então, toda vez que eu tiver pelo menos um gerador e pelo menos um receptor, eu tenho um circuito. Círculo, lembra o Bickman explicando na aula passada? Vem de círculo, né? Porque a corrente está circulando aqui. A corrente elétrica ela sai do polo positivo, a gente já viu que é a corrente convencional, e vem para o polo negativo, né? Então, essa corrente elétrica que vai ser medida pelo amperímetro, a gente simboliza com a letrinha I, ela passa pela lâmpada, faz a lâmpada acender, esse é um modelo mais didático da corrente elétrica, passa pelo amperímetro, o amperímetro vai medir o valor da corrente e volta para o polo negativo para pegar mais energia. Olha só, aqui eu tenho uma DDP, uma tensão elétrica de 1,5 volt, porque eu tenho uma pilha. Aqui eu tenho uma tensão elétrica de 3 volts, porque eu tenho duas pilhas ligadas, a gente fala em série, em sequência, porque presta atenção, o positivo dessa pilha e o negativo dela estão em sequência, olha só. O positivo dessa pilha de baixo está ligado ao negativo da pilha de cima. Então é como se formasse uma pilhona, porque eu tenho o positivo em cima, o primeiro polo é um positivo e o último é um negativo. Então é uma junção de dois geradores. Aqui eu fiz a mesma coisa, ó. Positivo está lá em cima, negativo dessa, positivo dessa, negativo dessa, positivo dessa. Tá tudo em sequência, tá vendo? Negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Então, nesse último caso aqui, eu vou ter uma DDP de 4,5 volts. O que o Ohm percebeu é que quando ele ligava uma pilha, ele tinha um valor de corrente. Quando ele ligava duas pilhas na mesma lâmpada, né, ele media outro valor de corrente. E quando ele ligava três pilhas, a corrente era maior ainda. À medida que ele ia ligando mais pilhas na mesma lâmpada, ele ia obtendo correntes maiores e a lâmpada ia brilhando mais também. Tá? Quanto maior a corrente, mais ela brilhava. Então, ó, na primeira montagem, eu vou inventar um certo valor aqui. Tá? Imagina que o meu amperímetro tenha medido uma corrente de 3 amperes. O Ohm percebeu que as coisas eram diretamente proporcionais. Se na primeira montagem, com uma pilha, ele teria obtido 3 amperes, ao dobrar a quantidade de pilhas, a corrente elétrica também dobraria, 6 amperes. Ao triplicar, ó, 1,5 passou para 4,5. A corrente elétrica também triplicaria, 9 amperes. Certo? O que ele notou é que existia uma dependência linear, diretamente proporcional, entre a DDP e a corrente elétrica. Então, ele colocou isso em um gráfico. O físico adora gráfico, né? Então, vamos colocar aqui, ó, que é fácil de observar as coisas. Vamos colocar aqui 3 amperes, 6 amperes, 9 amperes. Então, a corrente aqui está em ampere e a DDP em volts. Quando a corrente era 3 amperes, a minha tensão, a minha DDP no circuito, tem gente que chama de voltagem, tá, gente? Voltagem é um termo mais coloquial. Não é errado, né? Mas é impróprio, assim. Tá? 1,5 ampere, 1,5 volt para 3 amperes. Quando eu dobrei isso aqui, passei para 3 volts, eu passei a ter 6 amperes. E quando eu dobrei de novo, eu tripliquei aqui, né? Passei de 1,5 para 4,5, eu passei a ter também o triplo de corrente, 9. Ou seja,
a gente percebe que isso aqui é uma função de primeiro grau. É uma dependência linear. A DDP depende diretamente, ela é diretamente proporcional à corrente, à medida que a DDP aumenta, a corrente aumenta e vice-versa. Então, o Ohm aproveitou dessa dependência linear e falou, ó, o que relaciona a DDP, a tensão e a corrente em um circuito elétrico é uma grandeza chamada resistência. Tá? Quando eu tenho um gráfico, uma função de primeiro grau, a inclinação desse gráfico ela é dada por uma relação entre o eixo Y e o eixo X. Né? Vocês sabem calcular a inclinação, já aprenderam, né? Com o Bond, com o Nelson, com não sei quem ensinou isso para vocês. Mas para você calcular a inclinação de um gráfico, vocês podem fazer ΔY por ΔX. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui do ponto zero, se eu quiser, né? Zero. 1,5 menos zero dividido por 3 menos zero. Ou eu posso pegar 3 menos zero dividido por 3 menos zero dividido por 6 menos zero. Ou eu posso pegar 4,5 menos zero dividido por 9 menos zero. Tudo vai dar o mesmo valor, tá? Posso pegar 3 menos 1,5 dividido por 6 menos 3. Posso fazer qualquer ΔY, ΔX aqui. Vamos fazer, por exemplo, aqui, ó. 3 menos 1,5 dividido por 6 menos 3. 3 menos 1,5 dá 1,5. 6 menos 3 dá 3. Então, aqui eu teria um valor que é de meio ohm. Essa relação, essa inclinação, essa inclinação ΔY, ΔX, nos dá a resistência elétrica do meu circuito. Tá vendo que a resistência elétrica aqui relacionada à lâmpada, né? Porque a lâmpada é o nosso receptor, ela é a mesma o tempo todo, tá? Então eu vou ter a mesma resistência elétrica aqui, aqui e aqui. Essa resistência é uma característica do nosso receptor, daquele cara que está utilizando a energia elétrica no meu circuito. Juntando isso tudo, essa falação minha toda para mostrar de onde que vem a resistência elétrica, a primeira lei de Ohm, ela é muito simples. Tá? Isso aqui é uma falação toda para vocês verem de onde nasce a resistência elétrica. Mas a primeira lei de Ohm, ela é mais simples que isso. Ela é simplesmente a junção dessas três letrinhas. Ela é assim, ó. U, que é a DDP, a resistência, a tensão, é igual DDP, voltagem ou tensão, é igual a resistência elétrica vezes a corrente elétrica. Essa é a primeira lei de Ohm. Olha só, a corrente elétrica está aqui, que é uma função de primeiro grau que vem daquele gráficozinho. Aqui a gente tem a corrente em ampere. Aqui a gente tem a resistência em ohms. E aqui a gente tem a DDP em volts. Certo? É só isso. A primeira lei de Ohm é basicamente essa relação. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês usando um simuladorzinho para vocês entenderem como é que funciona o circuito. Mas isso aqui é a nossa primeira lei de Ohm, basicona. E o mais interessante, galera, é que em qualquer lugar que vocês estiverem trabalhando com circuito elétrico, por mais complexo que seja o circuito elétrico, por mais que às vezes o circuito elétrico pode ter várias resistências juntas e tal, pode ter 1 milhão de resistências juntas. Você vai trabalhar com essa equaçãozinha uma hora ou outra. A primeira lei de Ohm, embora ela seja muito simples, embora ela seja só a junção de 3 letrinhas, ela é muito poderosa, a gente fala na física, porque você usa ela o tempo todo, tá? Ah, vamos lembrar de uma coisa aqui, de novo, porque aparece muito pra gente. Deixa eu chegar aqui para cá um pouquinho e vou colocar aqui no canto algumas coisas que a gente precisa lembrar. Só para lembrar daquelas abreviações, tá? Que vai aparecer muito. Pode aparecer quilo, lembra disso, né? Mega, giga,
e tera. E também pode aparecer mili, micro, nano e pico. O que significa cada um mesmo? O K de quilo, ele equivale a 10 a 3. Opa. O Mzão de mega, 10 a 6. Gzão de giga, 10 a 9. E o T maiúsculo, 10 a 12. M minúsculo de Maria, 10 a menos 3. O Mi, né, que é aquele Uzinho, 10 a menos 6. O N, 10 a menos 9. E o pico, 10 a menos 12. Por que eu estou insistindo nisso? Porque pode aparecer miliohms, microohms, gigaohms, sei lá, pode aparecer miliamperes, pode aparecer microamperes. Isso aqui aparece o tempo todo na física. Então essas abreviações, elas vão aparecer quando a gente estiver trabalhando com correntes pequenas, com resistências grandes, tá? Então tem que lembrar e tem que decorar isso aqui mesmo. É decoreba. Tranquilo? Vamos lá para os nossos, para o nosso simulador. Deixa eu abrir aqui. Aqui é um kit para a construção de um circuito DC, né, com corrente contínua. Tá bom? Olha só, eu posso pegar aqui um fio, posso esticar esse fio. Tá vendo? Os elétrons estão ali naquele fio, estão parados. Posso mostrar os elétrons, eu posso tirar eles para mostrar a corrente convencional aqui. Ó. Vamos deixar os elétrons aqui. Posso pegar uma lâmpada, deixar ela aqui. Se eu ligar os fios na lâmpada, sem nada, né? Tipo assim, vou ligar um fio aqui, outro fio aqui. Não acontece nada. Por quê? Fio elétrico, lâmpada elétrica, sem uma bateria, sem um gerador para causar, para proporcionar o movimento dos elétrons, não serve para nada, tá? Então, olha só, deixa eu tirar isso aqui. Vou ligar uma lâmpada, um fio aqui, né? Vou pegar mais um aqui para ficar mais bonitinho e vou ligar aqui. A partir do momento que eu ligo o meu geradorzinho ali, os elétrons começam a se mover. Esse é o polo positivo da pilha, esse é o polo negativo da pilha. Vocês estão vendo que os elétrons estão indo do polo negativo para o positivo, né? Ó. Então, esse é o movimento da nossa corrente real, que a gente aprendeu na aula passada, que os caras, o George Simon Ohm, que é muito mais antigo do que o elétron, né? A descoberta do elétron, ele não sabia da existência dos elétrons. Então, olha só, corrente real, vou colocar aqui ela de vermelho. O que os caras trabalhavam? Eles trabalhavam com isso aqui, ó, que é a corrente convencional, que é um movimento de partículas imaginárias, positivas, ali no meio, tá? Passando pela lâmpada, levando energia até a lâmpada e acendendo essa lâmpada. Então, o que a gente vai usar é a corrente convencional para qualquer circuito elétrico que a gente estiver trabalhando. Sempre a corrente convencional, ela é contrária à corrente real. Então, vou colocar aqui. E é por pura preguiça, para não ter que mudar tudo, que os caras mantiveram isso. Olha só, aqui eu posso utilizar um amperímetro, um medidor de corrente. Esse amperímetro é um pouquinho diferente, é um amperímetro didático. Quando eu coloco ele aqui, eu meço a corrente do circuito. E olha o interessante, tirei ali, não tem nada, né? Nenhuma corrente. Coloquei, medi a corrente. Em qualquer lugar que eu medir essa corrente, ó, tá dando o mesmo valor, 0,9, 0,9. Até lá dentro da pilha tá dando 0,9, ó. Dentro da lâmpada, 0,9. Por quê? Corrente elétrica é a passagem de elétrons, né, através de um condutor. Se você fixar sua visão aqui, você vai ver que aqui está passando a mesma quantidade de elétrons por segundo do que aqui e do que aqui. Então, a mesma quantidade de elétrons passando por segundo gera sempre a mesma corrente. Como que
esse amperímetro mede essa corrente? Ele utiliza a primeira lei de Ohm. Ele faz assim, ó. Ele aplica U é igual a RI. Por quê? Eu posso configurar aqui nesse circuito o valor da minha pilha. Por exemplo, eu posso colocar uma voltagem maior, uma tensão maior, ó. Tá vendo? E uma tensão maior faz com que a corrente elétrica aumente, ó. Ó que bacana. A passagem de corrente de elétrons através do fio vai aumentando à medida que eu aumento a tensão e a lâmpada vai brilhando mais. Se eu diminuo a tensão, a corrente elétrica vai diminuindo. Estão vendo? Por quê? Se a gente olhar para a primeira lei de Ohm, a tensão elétrica, que é a letrinha U, ela é diretamente proporcional à corrente. À medida que a tensão aumenta, a corrente também aumenta. E como que eu calcularia isso? Ó, se a tensão é de 10 volts e a corrente é de 1 ampere, ó, vamos fazer essa continha aqui. Se a minha tensão é de 10 volts e a minha corrente é de 1 ampere, estava mostrando aqui, ó, tensão 10 volts, corrente de 1 ampere. A minha resistência vai valer o quê? 10 ohms. Essa resistência elétrica é uma característica da lâmpada, né? Vamos conferir se realmente é 10 ohms? Aqui é 10 ohms. Para eu ter uma tensão de 10 volts e uma corrente de 1 ampere, eu tenho que ter uma resistência de 10 ohms. Agora, olha só, aumentando a tensão, então, a gente já viu que a corrente aumenta, né? Inclusive, ó, se a tensão é de 20 volts e a corrente é de 2 amperes, dá para notar que a resistência não mudou, né? Se a gente aplicar U igual a RI, se a tensão é de 20 volts, a resistência eu não sei quanto vale, mas a corrente é de 2 amperes. R vezes 2 é 20. Então, R continua sendo 10 ohms. A resistência é uma característica do meu receptor. Ela pode aumentar ou diminuir só se eu mexer lá no receptor. Enquanto eu estiver mexendo aqui, ó, nas características do circuito, por exemplo, eu posso colocar aqui como 30. Ó, 30. 30 volts para a pilha, corrente de 3 amperes, a resistência vai continuar dando 10, né? Ó, U igual a RI, tensão de 30, R vezes a corrente que é 3. Então, a resistência continua dando 10. Essa relação vai mudar somente se eu mexer aqui na lâmpada. Porque a gente tem os resistores que nós trabalhamos, são resistores ômicos. Essa lâmpada aqui ela é ômica. O que significa? Que a resistência dela é constante, independentemente dos valores de tensão e de corrente. Nós trabalhamos com resistores ômicos, com receptores ômicos. É o cara que vai ter a resistência constante, independentemente dos valores de R e de U, de I e de U. Olha só, aqui o U era 10 e o I era 1. Aqui o U era 20 e o I era 2. Aqui o U era 30 e o I era 3. E a lâmpada continuou tendo 10 de resistência. Tá? Se eu quiser mudar a resistência elétrica de um circuito, eu vou ter que mexer no receptor, eu vou ter que trocar a lâmpada. Tá? Eu salvei a tela já. Tá? Eu vou mudar a lâmpada agora para vocês verem o que acontece. Ó. Tá vendo a corrente elétrica aqui de 3 amperes? Eu vou mexer agora na resistência da lâmpada. Eu vou aumentar a resistência dessa lâmpada. O que aconteceu com a corrente? Diminuiu. À medida que eu aumento a resistência dessa lâmpada, a corrente vai diminuindo, olha só. Se eu passar a resistência para 20 ohms, a corrente passa a ser 1,5 ampere. Se eu passar ela para 50 ohms, a corrente passa a ser 0,6 amperes. Eu não estou mexendo na nossa pilha, continua com 30 volts, tá?
o que eu estou fazendo aqui é mexer na resistência da lâmpada, alterando a resistência da lâmpada. Ó, à medida que a resistência diminui, a corrente aumenta. E o brilho também aumenta. Os raizinhos amarelos aqui são os brilhos, é o brilho da lâmpada. Se eu for aumentando a resistência, o brilho vai diminuindo e a corrente também diminui, olha só. Os elétrons vão ficando mais lentos ali no circuito, né? Na verdade, aqui as partículas positivas imaginárias, elas ficam mais lentas carregando essa corrente elétrica. Por quê? Podemos olhar de novo para a primeira lei de Ohm, que é U igual a RI. Quando a gente olha para a resistência e para a corrente, à medida que a resistência aumenta, a corrente diminui. São grandezas inversamente proporcionais. Tá? A resistência é a dificuldade dos elétrons de passarem por um determinado local. Então, obviamente, se eu dificulto a passagem de elétrons, eu vou ter uma corrente menor. Eu sempre falo para os alunos imaginarem um corredor, tá? E você quer passar correndo através desse corredor. Se esse corredor for muito estreito, quer dizer que a resistência é alta. Então, vai ser difícil você passar por ali. Tá? Se as pessoas dentro do corredor ali, vamos supor que tem várias pessoas, 10 pessoas, se elas estiverem desorganizadas ali, vai ser mais difícil de você passar também, a resistência vai ser maior. Existem algumas maneiras de aumentar ou diminuir a resistência que a gente vai ver na nossa próxima aula, que é a segunda lei de Ohm. Mas o interessante é vocês imaginarem isso. Quando a resistência aumenta, quanto mais difícil for de passar a corrente elétrica ali no local, menor vai ser essa corrente, obviamente. Então, diminuindo a resistência, eu consigo aumentar essa corrente elétrica. Tem duas maneiras de aumentar a corrente elétrica. Uma é diminuindo a resistência, ó, diminuir a resistência, a corrente aumentou. Outra maneira de aumentar a corrente elétrica seria aumentando a DDP, aumentando a tensão. Tá? Se eu quiser aumentar a corrente elétrica, então eu diminuo a resistência ou aumento a DDP. Se eu diminuir a DDP, a corrente diminui também. Se eu aumento a resistência, a corrente elétrica também diminui. Isso que é a primeira lei de Ohm. Ela é simples, ela é bobinha, mas ela é bem poderosa. Então aqui, ó, é que eu tirei o amperímetro de cá. Vamos fazer um teste aqui, uma coisa bem bobinha, bem simples, com a primeira lei de Ohm. Só para treinar mesmo. Se eu tiver uma tensão de 40 volts e uma resistência de 100 ohms, então aqui eu coloquei uma tensão de 40 volts e aqui eu coloquei uma resistência de 100 ohms. Qual que é o valor da corrente elétrica nesse circuito? Só aplicar a primeira lei de Ohm. U é igual a R vezes I. Se a DDP é 40 volts e a resistência é de 100 ohms, a minha corrente, então, é o 100 passando para lá, dividindo, vai ficar 40 sobre 100 é igual à minha corrente. Ou seja, então minha corrente tem que ser de 0,4 amperes. Vamos conferir? Pego o amperímetro e coloco aqui. Opa, 0,4 amperes. Certinho. Beleza? Só colocar aqui pertinho, ó. Posso colocar em qualquer lugar do meu circuito que eu vou ver que a corrente elétrica é a mesma e igual a 0,4 amperes. Entenderam como é que funciona aí a primeira lei de Ohm? Tranquilo? Alguma dúvida, pessoal? Acho que até aí tranquilo, Abud. É fácil. É fácil, né? Não é difícil, não. E aqui eu tenho, pessoal, um negocinho chamado voltímetro. Olha só, o voltímetro ele tem duas garrinhas. Ele mede a diferença de potencial entre dois pontos.
Olha que interessante. Se eu colocar um só, não vai medir nada. Se eu colocar o outro aqui, ele está medindo 0 volts. O que significa? Que entre esse ponto aqui e esse ponto aqui, não existe diferença de potencial. Tá? Então, se eu chamar esse ponto aqui de A e esse ponto aqui de B, e eu falar assim, qual que é a diferença de potencial entre esses dois pontos? É 0. Quer dizer que o potencial do ponto A e o potencial do ponto B são iguais, porque se eu subtrair um do outro, dá 0. Tá? Agora, olha só, vamos colocar um ponto C aqui. Então, aqui é o ponto C. VB, VA e VC. A gente já viu que a diferença de potencial entre o A e o B é 0. Será que a diferença de potencial entre B e C é 0? O que vocês acham? A diferença de potencial entre B e C pode ser 0? Sim ou não? Alguém fala aí. Acordem. Acho que sim. Eu acho que sim. Acho que sim, Abud. Vai ser 0? Mas tem uma lâmpada ali no meio. Mas tá tudo na mesma velocidadezinha. Pois é, uai. Ó, não é. Não é 0. Deixa eu trocar aqui os polos que faz diferença. Entre B e C, a diferença de potencial não é 0. Por que não é 0? Potencial elétrico é a energia que os elétrons carregam. A corrente elétrica é a mesma, mas a energia que os elétrons estão carregando não é a mesma. Pensa assim, os elétrons que estão chegando na lâmpada estão vindo com um pacotinho de energia. Eles entregam esse pacotinho de energia para a lâmpada e deixam lá para a lâmpada utilizar. Então, o potencial elétrico que existe aqui em B é maior do que o potencial elétrico que existe em C. Né? Quando eu faço, o que é a diferença de potencial BC? Eu pego o potencial elétrico B e subtraio o potencial elétrico C. Lembra que quando a gente fala de U, eu estou falando de DDP, diferença de potencial. V é o potencial de algum lugar. Então, quando eu subtraio o potencial elétrico de B do potencial elétrico de C, eu estou achando 40 volts. Quer dizer que aqui eu tinha, por exemplo, poderia ter 100, se aqui eu tivesse 60. 100 menos 60 é 40. Aqui eu poderia ter 40 e aqui eu poderia ter 0. 40 menos 0 é 40. A diferença do potencial elétrico é 40. Então, quer dizer que aqui os elétrons têm mais energia do que aqui. É lógico, porque eles têm que chegar com energia, entregar a energia elétrica para a lâmpada poder brilhar, e depois eles voltam para o gerador para receber mais energia. Entenderam o raciocínio? Se eu pegar aqui, ó, e colocar, por exemplo, A e B, também dá 40. Porque o potencial elétrico de A e de B é igual, a diferença é 0, né? Se eu pegar aqui, vai dar 0. Ó. Qualquer ponto depois da lâmpada também vai ter o mesmo potencial que o C. Por quê? Ué, porque o elétron aqui já entregou a energia para a lâmpada. Tá vendo? Se eu colocar aqui, por exemplo, ó, não dá nada. Aqui, ó, tem que ser, na lâmpada não vai dar, tem que ser antes ou depois da lâmpada. Um pouquinho antes da lâmpada e um pouquinho depois da lâmpada já dava 40 volts. Se eu colocar no mesmo lugar, sempre vai dar 0. Então, essa ideia de diferença de potencial é a energia que o elétron está carregando antes e depois. Você pode pensar assim para facilitar a sua vida. Tá? Se você colocar antes da pilha e depois da pilha, também vai dar 40. Porque antes da pilha o elétron está vindo sem energia. Depois da pilha ele já vem com uma certa quantidade de energia, que é a energia elétrica que o gerador fornece ali para aquele portador de carga, para aquele elétron. Entenderam? Tranquilo? Então, em qualquer lugar, ó, VB e VC vai dar 40. Se eu colocar A e B, vai dar 0. Estou salvando as telas, vou colocar lá para vocês. O que seria um interruptor, pessoal? Aqui, ó. Vou desfazer isso aqui só. Um interruptor, ele serve para você poder ligar ou desligar o circuito quando você quiser. Ó.
o circuito está desligado, a gente fala que é um circuito aberto, tá? Circuito aberto não tem corrente elétrica. Quando eu fecho o circuito, a corrente elétrica aparece, ó. Abro o circuito, qualquer lugar que eu tiver o interruptor, eu vou interromper a passagem. Posso colocar até 2 interruptores aqui, se eu quiser, ó. Em circuito aberto, se eu fechar um só, não adianta, tem outro ponto aberto do circuito, eu tenho que fechar os 2. Quando o circuito é fechado, eu tenho corrente elétrica. Vou fazer mais um. Ó, posso colocar quantos fios eu quiser, a gente não trabalha com fio com resistência, então a resistência da lâmpada. Se eu fechar aqui, não vai dar nada, né? Porque eu esqueci a pilha. Então, peraí. Vamos colocar a nossa bateria aqui. Ó, em circuito aberto, a corrente não existe. Circuito fechado, sim. Então, vamos colocar aqui só para lembrar, porque tem aluno que tem dificuldade nisso. Ó, aqui, ele está aberto. Em circuito aberto, você pode ver que não tem corrente elétrica. Corrente elétrica é 0. Quando eu fecho o circuito, aí sim, ó. Isso aqui é um circuito fechado. Num circuito fechado, a corrente elétrica é diferente de 0. E eu posso abrir esse circuito em qualquer lugar, viu, gente? Não precisa... Às vezes você vai lá e corta o fio em algum ponto. Se eu pegar aqui, por exemplo, ó, e desfazer isso aqui, ó, abrir o circuito. Circuito aberto, não existe corrente elétrica. Circuito fechado, sim. Posso fazer isso em qualquer lugar, ó. Sempre que eu abrir o circuito, a corrente elétrica é 0. Tranquilo? Fácil demais, então? Manda os De OKs aí. boas. Manda os OKs aí, galera. Nunca sei se quando eu envio aparece, me dá um desespero. É, Pode certo. sair já, Ruth? Quem mandou ok? Pode sim. Tchau pra vocês, viu, gente? A Bud. Oi, Ruth, diga. obrigada. Esquece de assistir não, por favor. É Vou assistir. sério, tipo, é muito sua cara, velho. Beleza, vou assistir sim. Tchau pra vocês, gente. Falou, Abud. Falou. Até mais. Até mais. Falou, Abud. Valeu. Tchauzinho.